Então, na verdade, então, vamos lá falar agora sobre a lei de Lenz, né? Da onde que vem aquele sinalzinho de menos que está lá, né? Tá? Vamos pensar o que está acontecendo, tá? Vou de novo aqui desenhar um circuitinho. Achei. Achei, né? Aqui. Vou colocar aqui uma referência só para me ajudar a desenhar, né? E essa aqui é uma região do espaço, tá? Em que eu tenho um campo magnético homogêneo, né? Então eu tenho aqui um B. Vamos admitir que esse B, né? Vou colocar aqui B1, tá? B1 de inicialmente. Então ele está trespassando ali, tá? Então, se tem campo magnético trespassando a área, cadê a área, né? A área é esse cara que está aqui, ó, né? Né? Eu não quero esse cara, a área da minha espira, né? Então está trespassando. Se está trespassando, tem fluxo. O fluxo magnético, né? Total ali, né? É integral de B escalar dA, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir aqui agora é o elemento de área, né? Eu posso colocar ele para cima, o meu vetorzinho área para cá, ou posso colocar ele para baixo, né? Se eu coloco ele para cima, regra da mão direita, positivo vai estar no sentido anti-horário. Se eu coloco ele para baixo, regra da mão direita, então agora o positivo está agora no sentido contrário, né? Beleza? Então eu posso escolher qual dos dois eu vou usar. Tanto faz, tá? Então vamos escolher o para cima, sem problema, né? Então se eu coloco ele aqui para cima, então só interessa para mim ali o meu verdinho, né? Beleza? Então ele está para cima, positivo no sentido anti-horário. Vai. Não está mudando nada. Não tem, né? Variação de B. Então não tem fé nenhuma acontecendo. Vamos terminar de escrever isso aqui, ó. Integral, módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre o vetor área e o campo magnético? Estão os dois para cima. Então, qual que é o ângulo entre eles? Zero. Cosseno de zero, né, vai fazer com que esse camarada aqui dê 1. Então, é integral de B. Já fiz o produto escalar. Cara, o B, ele é homogêneo. Quando eu disse que ele era homogêneo, quer dizer que ele é constante, ele é o mesmo valor em todos os pontos sobre a minha superfície. Então, quando eu digo isso, então esse camarada que está aqui é constante. Tá? Estou fazendo isso só para ilustrar, tá? Nem quero falar disso agora. Mas então, se ele é constante, sai de dentro da integral. Então, vai ficar B integral de dA. O que é a soma de todos os pedacinhos das áreas? A própria área. Então, o fluxo magnético, nesse caso particular, é o campo magnético vezes a área. Joia? Então, eu tenho um campo magnético 1, né? Então, eu tenho um campo magnético 1 aqui. Portanto, eu tenho um fluxo magnético 1 aqui também, tá? E aí, o que eu quero fazer? Quero fazer com que esse cara aumente com o passar do tempo. Então, de B1, ele vai para B2. Aumentou, ou seja, né? Varia. Quando variou, o que acontece? Né? O fluxo 1 vai para um outro valor.
Tem hora que a borracha não ajuda também. Dois agora. Ah, teve variação? Teve. Isso ocorre no tempo. Então, o que que vai ter? FEM. Vai ter indução de uma corrente elétrica no meu circuito, né? Vamos ver então qual é o sentido? Então, olha só. O fluxo, ele é positivo. Vamos colocar uma coisinha nesse cara. B vezes A, que eles são paralelos, né? Então, o fluxo é positivo. Agora, a variação do meu fluxo no tempo está variando em que sentido? Aumentar? Aumentar. Ah, tá. Então está aumentando, está ficando mais positivo. Se está ficando mais positivo, então significa que esse camarada também é positivo. Porque esse cara, né? Esse cara que está aqui, o delta φ, né? Está aumentando. Né? Então, como é que fica a lei de indução? Φ é igual a menos fluxo magnético dt. Esse cara que está aqui, ele é positivo. Nesse caso, se ele é positivo, algo positivo com um negativo vai dar um valor para frente o quê? Negativa. Né? Então, esse cara aqui é menor que zero. Ah, Fem é negativo. Certo. Então, se o positivo, pela minha convenção, está no sentido contrário, está no sentido anti-horário, então a minha Fem vai estar em que sentido? Está aqui. Essa é a minha Fem. Ou seja, qual é o sentido da corrente? A corrente elétrica está sempre no sentido da Fem, da força eletromotriz. Se eu empurro para frente alguma coisa, aquela coisa vai para frente, certo? Né? Beleza? Então, a corrente elétrica está aqui nesse sentido, né? Igual junto da Fem, tá? Beleza. Jóia? Então, isso que está acontecendo. Então, agora vamos pensar, focar na corrente elétrica, né? A corrente elétrica no meu circuito, né? Vamos pegar nesse pedaço qualquer que esteja passando aqui, ó, né? Tem uma corrente elétrica aqui. Tem um I aqui, né? Corrente elétrica, lei de Biot-Savart, ou lei de Ampère, gera o quê? Campo magnético, né? Tem um campo magnético. No interior da... Como é que é o campo magnético dessa espira? Olha, lembra do tópico anterior. Se a corrente agora... Sempre a gente usa a regra do mesmo jeito. Corrente está no sentido do meu dedão, né? O fio está aqui o meu fio, a corrente está para cá. O campo magnético, ele circula no sentido da regra da mão direita, né? Então pensa aqui comigo, olha só. Quando eu vario o campo magnético, esse campo magnético, aonde a minha espira está, né? Esse campo magnético externo, né? Quando eu vario ele, eu gero uma corrente no meu circuito que vai, né? Que eu induzo uma corrente no circuito que vai gerar um segundo campo magnético, um campo magnético induzido, certo? Então vamos ter aqui, ó, né? Ao redor, né? Do fio, né? Campo magnético circulando ele aqui, né? Passando lá por trás, vindo aqui para frente, né? Se eu olhar de lado, esse cara, né? Fazer aqui um desenho da corrente. Se eu olhar de lado, a minha espira ela tá fazendo, tem uma coisa assim, ó.
né, esse ponto aqui, a corrente está saindo, que ela está vindo de trás para frente, ela está vindo da esquerda, da direita para a esquerda, essa aqui é a minha corrente, e aqui ela entra. Então, nesse pedaço aqui, né, como é que está aqui, ó, circulando? Ele está circulando, mas ele está fazendo isso, ó, regra da mão direita. Aqui, ele saindo, está no sentido oposto. Eu estou interessado em quem? Claro, que vai ter várias linhas, né? Esse é o meu B. Vou chamar esse cara aqui de B induzido. Então ele vai circular assim, né? E também, claro, tem linhas para todos os lados, circulando. E aqui desse lado, ele tá. Então vamos definir duas partes, né? Uma parte. Essa parte é o interior da bobina, ou seja, é essa parte aqui, ó, dentro da bobina, certo? Dentro da bobina, o campo magnético está apontando para onde? Sempre está apontando para baixo. O B induzido está para baixo. Olha só, o campo magnético induzido está para baixo, enquanto que o campo magnético externo está para cima. Hum, eu variei um campo magnético para cima e a corrente, a força da eletromotriz que eu gerei no meu circuito faz com que tenha um campo magnético contrário no interior da bobina, para baixo. Olha só, aqui eu tenho um fluxo, aqui eu tenho fluxo magnético, né? Positivo, enquanto que aqui eu vou ter, devido ao induzido, né? Um fluxo magnético induzido, ele vai ser o quê? O A está para cima, o fluxo está para baixo, o B está para baixo. Qual que é o ângulo entre eles agora? 180 graus. Cosseno de 180 dá menos 1. A mesma continha que eu fiz aqui agora, só que vai dar um menos 1, vai ficar um fluxo negativo. Ah, que interessante. O fluxo induzido é contrário ao fluxo magnético, né? Que gera ele. Quem que gera o induzido? Ué, variei o fluxo externo, criei a FEM, corrente elétrica, que cria um campo magnético que vai trespassar a área da bobina, de tal maneira que o fluxo magnético induzido é contrário. Se o outro é positivo, o externo é positivo, o induzido é negativo. Então, olha só, se a gente for pensar em fluxo, tanto que vai num sentido e tanto que vem no sentido contrário. O fluxo líquido total trespassando a área dessa superfície é a soma de todos os fluxos. Fluxo positivo, variando no tempo, gera um fluxo negativo sentido contrário. A ideia aqui parece que tem que raciocinar, parece que, né, a fé induzida não gosta, assim, o circuito não gosta de corrente elétrica. E ele vai fazer o quê? Ele vai passar uma corrente elétrica, não gosta das coisas variando. Ele vai passar uma corrente elétrica de tal maneira que a indução tenta anular o que ele que criou ele mesmo. Hum, né? A brincadeira, a frase que todo mundo costuma colocar é a seguinte, né? No caso da lei de Lenz. A natureza não gosta da variação do fluxo. Então ela tenta anular. Muito.
Isso aqui é mais didático, né? Então, eu posso pensar o seguinte: qual que vai ser o sentido da FEM? Aquele que gera um fluxo contrário ao que gerou ele mesmo, né? Mas qual que é? Isso não é física, né? Estou só tentando mostrar para vocês um jeito de entender qual que vai ser o sentido da FEM. Agora, qual que é o significado físico mesmo disso? Vamos, né? Vamos supor que não houvesse a lei de Lenz, não houvesse aquele sinalzinho de menos lá. Então, a lei de indução de fase seria alguma coisa mais, né? Não teria o menos, né? A variação do fluxo dt. Então, agora eu quero fazer o mesmo desenho. Não sei nem se eu vou conseguir desenhar em cima disso. Então, ó, vamos apagar. Quero voltar aqui. Nem precisava, tanto que apaguei, né? Aqui. Continua então agora, olha só, né? Eu quero continuar com essa história de que, ó, eu estou admitindo que o vetorzinho área, aqui, ó, normal, aqui, ó, tá para cima. Então, o papo positivo continua sendo no sentido anti-horário. O fluxo continua sendo positivo. E a variação que ocorre aqui é tal que, né, tá aumentando o fluxo, né? Então, aqui continua né? O fluxo continua positivo e a variação do fluxo no tempo continua positivo, né? Só para lembrar, esse dt aqui é um delta no limite diferencial, né? Quando a coisa aumenta, quer dizer isso aqui, ó, φ final menos φ inicial. Quando aumenta, esse cara aqui é positivo, né? Então, ele está aumentando com o passar do tempo. Então, esse cara aqui continua sendo positivo. Então, o que temos é isso. Então, a minha FEM agora é o quê? Simplesmente dφ dt. Se dφ dt é positivo, esse cara aqui é positivo, então a FEM também é positivo, né? Positivo. Então, cadê a FEM aqui? A FEM agora tem que estar no sentido do quê? Que eu adotei. A FEM está aqui e, claro, no meu circuito aqui vai ter uma corrente
Inverter o sentido da corrente. Inverter o sentido da corrente. Tô supondo, né? Importante colocar aqui, ó. Tô supondo que não exista. Ah, então e agora? Como é que vamos fazer o desenho aqui do circuito? Se eu olhar aqui de lado, né? Aqui, um lado, fazendo a projeção, né? Então agora, né, a corrente sai aqui, então eu vejo saindo aqui, ela vai percorrer o fio. Agora sim, da esquerda para a direita, essa aqui é a corrente, e vai entrar aqui. Cadê agora as linhas de campo magnético? As linhas de campo magnético, se eu olhar para esses caras aqui, continua circulando aqui. Desses lados aqui. Só que agora a regra da mão direita. Do lado direito, entrando, circulando, na parte de dentro, agora o campo magnético vai estar subindo. Do lado esquerdo, está saindo, circulando, na parte de dentro, agora está subindo de novo. Ah, e o campo magnético agora vai estar onde? O induzido vai estar agora apontando para. Antes estava apontando para baixo, agora o induzido vai estar para cima. Ah, então tá. Então agora aqui, ó, tem um fluxo induzido, né? Então gerei uma corrente que vai gerar um campo magnético que vai ter, né, trespassar a área aqui de dentro da espira, essa área aqui, ó, né? Vai trespassar ela de baixo para cima. Então você vai ter um campo magnético aqui, ó, de baixo para cima. Então o fluxo magnético aqui agora, induzido, induzido, ele é positivo. Mas peraí, antes era negativo, agora ele é positivo. Quando esse campo induzido aqui agora, né, ele acontecer, ele vai agora somar ou subtrair com o campo magnético que já tinha antes, externo. O fluxo vai somar ou vai subtrair o fluxo líquido? O fluxo líquido vai aumentar ainda mais. Antes ele estava subtraindo um do outro, no sentido contrário, de tal maneira que ele tendia, né, como se costuma colocar, né, ele não gosta da variação. Então, a FEM é no sentido de cancelar a variação que gerou ela, né? Agora não. Agora não vai estar no sentido do quê? De reforçar. Então, vamos pensar o que vai acontecer. Vamos supor que você tenha uma espira num campo magnético. Aí você varia um pouquinho o campo magnético. Em que sentido? No sentido positivo, como está desenhado ali. Induzir uma corrente elétrica. A corrente elétrica, agora, se não houver a lei de Lenz, né, vai gerar um campo magnético que vai se somar com o anterior, fazendo com que o campo magnético aumente ainda mais. Opa, à medida que o campo magnético aumentou ainda mais, né, a corrente, né, ela depende dessa variação. Então, uma vez que ela aumentou ainda mais, variou ainda mais, corrente aumenta. Corrente aumentou, o campo magnético induzido aumenta. Campo magnético induzido aumenta. Soma com o anterior que estava. Aumentou ainda mais. Quando aumenta, corrente aumenta. Isso então vai entrar num ciclo em que a corrente vai aumentando cada vez mais, a corrente vai aumentando cada vez mais. Tá tudo paradinho. Você aumentou um pouquinho o campo magnético externo, você induz uma corrente elétrica que não vai ter fim, não vai ter onde parar, ela vai crescer infinitamente, né? E olha só, colocar uma carga elétrica em movimento significa aplicar uma força sobre ela, você precisa realizar trabalho.
Dizer que você está aumentando a corrente sucessivamente, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez maior, quer dizer então que você vai estar realizando cada vez mais trabalho. Trabalho é energia. Para fazer uma carga parada, né, um circuito que não tem corrente, chegar a uma corrente infinita, você vai precisar de quanto de energia? Infinito de energia. Né? Então você está ali parado, você deu um totozinho infinito de energia no circuito. Pode isso? Eu variei um pouquinho o campo magnético e o circuito me devolveu uma quantidade infinita de energia. Isso não pode, né? Então, né, aqui, né, colocando isso no papel, o fluxo magnético que você tem, né, inicial, se soma com o fluxo magnético induzido. Isso vai fazer o quê? Vai levar a um aumento, um aumento crescente, que não vai ter fim da corrente. Que corresponde ao quê? Corrente é o I, né? Que corresponde ao quê? Né? A um aumento crescente da energia no circuito. Até quando? Até o infinito. Isso pode acontecer? O que, obviamente, óbvio não pode falar, né, quando tá dando aula, né? Então, isso não pode acontecer simplesmente porque da onde que está vindo essa energia infinita? Então, por que viola, não é viola de tocar, não. Viola do verbo violar, que não significa dar uma violada na cabeça da pessoa. Porque viola, o internetês aqui, né? Não pode. Porque junto, né? O princípio de conservação de energia. Simples. Só tem duas alternativas. Ou a corrente induzida num sentido ou no sentido contrário. Num sentido, você viola o princípio de conservação de energia, porque você geraria corrente, né, cada vez mais energia sendo gasta, mais energia sendo armazenada no circuito, colocada no circuito, né, até um ponto infinito, né? E isso então viola. Então, qual que é a alternativa da natureza? Sentido contrário. Sentido que não vai violar o princípio da conservação de energia, ou seja, o sentido da lei de Lenz. Não pode, né? Isso aqui é muito conceitual, importante esse cara, né? Então pode supor? Então não. Então o que vale é a lei de Lenz, né? Então suposição, conclusão, para ficar nos autos. Suposição errada.
ela não se sustenta. Beleza? Então, explicado, então, fizemos, então, exaustivamente aqui já, né, de ontem até agora, né, praticamente 2 horas só em cima da expressãozinha. Então, agora a gente está pronto para poder dar 2 exemplos, né? Exemplo fundamental nessa parte aqui do curso é que nesse tópico aqui, a gente explica o gerador de que a gente usa, o gerador de corrente alternada. Ah, falei para vocês do motorzinho DC, né? Que todo físico para formar tem que saber explicar, né? Eu poderia ter falado do inverso. O inverso é esse aqui, né? Aqui a gente usa um gerador para converter energia mecânica em energia elétrica. No motorzinho DC a gente convertia energia elétrica em energia mecânica, fazia rodar, né? Alguma coisa. Vou pegar aqui o desenho para eu não ficar desenhando toda hora. Então, de novo, importante a gente conversar, né? Então, vou fazer, na verdade, são 2 geradores, né? Então, o primeiro deles aqui é gerador corrente alternada. Vou rabiscar o meu desenho. Então, vamos mostrar o seguinte. Preciso dos dois, da parte A e da parte B, tá? Então, aqui, né, tem um campo magnético, né? Aqui está um campo magnético, vou colocar uma cor azulzinha, que é minha setinha azul. Então, toda essa região do espaço aqui tem um campo magnético homogêneo, tá? Contínuo. Normalmente a gente faz de que jeito isso? A gente coloca esse sistema que está aqui entre os polos, né? Na verdade, polo sul, do lado esquerdo, polo norte. Essa gente troquei. Polo norte, polo sul. A linha de campo magnético sai, né, do polo norte e entra aqui no polo sul. Bom? Então tem um campo magnético aqui. E aqui eu tenho uma espirazinha lá, o meu circuito. Para simplificar, é um circuito retangular, tá? Então, para a gente calcular a área dele, simplesmente é um lado vezes o outro lado, vai? Então, vamos pensar aqui, ó, como eu falei na outra aula. O meu circuito aqui, como o campo magnético ele é homogêneo, tá entre os polos de um ímã, né? O B, ele é constante. A espira, ela não fica mudando de área, de tamanho, é fixo, né? É um fio de cobre que está lá e, na verdade, ele vai rodar ali no meio. Uhum. Então, o que que faz variar o fluxo? O fluxo depende do ângulo, né? Então, vamos colocar aqui o seguinte, de novo o meu fluxo. O fluxo magnético, né? Para a gente lembrar, as pessoas esquecem, né? Então, por isso que eu toda hora repito. É integral de B, né? B é o módulo do campo magnético, dA cosseno do ângulo entre eles, tá? Entre os dois vetores, o B e o elemento de área. Ah, o B é constante. Num dado instante, a coisa está parada. O B é constante, sai de dentro da integral. Se a coisa está parada num determinado instante, né, eu vou colocar ele para rodar, então o ângulo θ aqui vai variar. Mas por enquanto, como está desenhado aqui, o θ é constante. Então, esse cara aqui, para resumir a brincadeira, o fluxo é B, campo magnético, o módulo dele, a área total da espira, né, vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores.
né? Então, vamos pensar o seguinte, né? O B está da esquerda para a direita, tudo bem. Agora, o vetor área, eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco ele para baixo, ou eu coloco ele para cima, tá? Perpendicular à área da espira. No meu desenho que está aqui, ele optou por colocar o quê? Para baixo, né? Optou por colocar para baixo. Cadê o ângulo entre o vetor B e o A? É esse φ que está aqui. Eu chamei de θ aqui, mas aqui no meu desenho está usando φ, não tem problema, tem? É só nome. Então está para baixo. No instante que tirou essa foto aqui, né? No instante que tirou essa foto, o ângulo aqui é o quê? 90 graus, né? Então, nesse instante aqui, φ é π sobre 2. Mas vai mudar, né? Vai mudar, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos olhar o que, que vai acontecer aqui. Quando eu colocar para rodar, né? Quando eu coloco para rodar, o B não muda. A área da espira não muda, a espira está lá, está fixa, né? É um fio de copo, você colocou ali, ele fica lá. Você só vai rodar ele. Então, quando, né, você começa a rodar, θ, ele passa a ser função do tempo. Ele vai mudar com o passar do tempo. Hum, isso é importante. Por quê? Porque quando alguma coisa do fluxo varia no tempo, o que que acontece? Lei de indução. Induz. Ou seja, a gente vai ter uma força eletromotriz e, consequentemente, uma corrente no meu circuito, né? Então, vamos acompanhar o que que vai estar acontecendo aqui, ó, né? Antes de eu continuar. Faltou eu colocar a equaçãozinha aqui. Então, vou pular aqui para baixo. Então, como é que vai ficar? Vamos focar aqui, ó. O meu fluxo, ele é BA cosseno de θ. E agora, a FEM. Qual que é a expressãozinha? A FEM, né? Ela é menos a derivada do fluxo com relação ao tempo. Quem que é o fluxo? Menos a derivada de BA cosseno de θ. Lembrando, o θ ele é a função do tempo. Derivada no tempo. Tudo que for constante, pode sair de dentro da derivada. Quem é constante? O B, a área, vai sobrar simplesmente a derivada de quem? De cosseno de θ, que é função do tempo. dt. Né? Então, olha lá. Então, eu tenho cosseno do ângulo e o ângulo depende do tempo. O tempo está lá dentro da função cosseno. Como é que é essa derivada? Regra da cadeia, né? Então, vai ser menos BA. Derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno de θ. Agora, a derivada de θ em relação ao tempo. Menos com menos fica mais. E aí é que simplesmente, quem que é dθ dt? Dθ dt é a velocidade angular. Velocidade com que ele vai mudando. Né? Que a gente lá em Física 1 chamou de ômega. Né? Então esse cara aqui vai ficar o quê? Né? Menos vai ficar o ômega, B, campo magnético, a área, seno de θ.
seno de θ varia de quanto a quanto? De mais 1 a menos 1. Então, olha só, a FEM aqui vai ter o quê? A cara de uma função no tempo que é uma senoide. Né? Ora ela vai ser positivo, ora ela vai ser negativo. Ora positivo, ora negativo. Isso é o quê? A FEM, a FEM. Então, se a FEM está associada a uma corrente, então a hora corrente vai ser positivo, hora negativo. Hora positivo, hora negativo. Por isso, de corrente alternada. Hora positivo, hora negativo. E o que é positivo e negativo aqui? Positivo da FEM e negativo da FEM é o quê? É o sentido que ela percorre o meu circuito, dado pela regra da mão direita. Se eu coloquei a área aqui para baixo, regra da mão direita, então meu positivo aqui é circulando, né? Para baixo, circulando aqui no sentido, meu desenho aqui, tentativamente, né? Horário. Tá? Então agora vamos acompanhar aqui, ó, as orientações aqui, ó, das bobinas em diferentes tempos. Aqui vamos começar com a bobina aqui, ó, na vertical, tá bom? Na vertical. Tá, então aqui a gente tem o gráfico do fluxo, né? Do fluxo, é em cinza que tá aqui, e em azul, em cinza marronzinho, né? E em azul eu tenho a menos a derivada dele, né? Então, olha só, o que, que vai acontecendo? Aqui eu tenho o fluxo máximo, né? Porque o ângulo entre, aqui, o ângulo do A, vou desenhar aqui, ó. O A é o meu pretinho, e o meu B também tá para cá. O ângulo entre eles é zero, né? Cosseno de zero, 1. Então, aqui, né, o meu fluxo, né? B, A, cosseno de zero, 1. Então, aqui é B vezes A. Então, ele sai daqui de cima, nessa condição aqui, ó, né? Quanto que ele vale? B, A. E aí, o que que vai acontecendo? À medida que ele vai rodando nesse sentido, no sentido horário, o ângulo vai aumentando, né? Até chegar aqui. Quando ele chega, vou pegar uma outra cor para não misturar, né? Quando ele chega aqui, nessa posição, né? O que que acontece? Aqui o ângulo entre o B e o A é 90 graus, vale zero aqui. Então, nessa posição aqui, ó, não tem fluxo, porque o B está na horizontal e o A está para baixo. Porque B continua tendo B, continua tendo área, mas agora é cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. À medida que o ângulo vai aumentando, né, o cosseno vai diminuindo. Então, isso aqui é a função cossenoidal, ó, a função cosseno. Porque aqui é a cara dele, ó, ele vai descendo. Né? Quando ele passa, né, de 90 graus, agora você tem um ângulo entre 90 e 180 graus. Cosseno de um ângulo de 90 e 180 graus é um valor negativo. Então, o B é positivo, o A é positivo, e o cosseno agora passa a ser negativo. Então, ele aqui ele adentra a fase negativa. Quando ele chegou aqui, ó, o ângulo entre o B continua para cá. Eu não consigo fazer uma setinha reta de jeito nenhum. Aí tá, só porque eu falei consegui. O B tá aqui e o A tá para a esquerda. O ângulo entre eles agora é o quê? 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. É o máximo valor negativo. É ruim falar máximo, né? É o mínimo valor possível, né? Ele varia de menos 1, o menor valor, até mais 1, o maior valor, o máximo valor. Então é menos 1. Então aqui ele é B, A, B, estou aqui em cima, ó, B, A, vezes menos 1 tá menos BA. Então quanto que vale esse cara aqui, ó, se eu traçar aqui, ó, daqui, puxar ele aqui, esse cara aqui é menos BA. E assim vai sucessivamente para o meu B, para o meu φ, né, desculpe. Que ele está chamando de φB do campo magnético, né? Eu preciso chamar M de magnético, E de elétrico.
Mas tudo bem, não muda nada, né? Então ele tem uma função cossenoidal, né? E aí, como é que fica a função da FEM? Está aqui embaixo, né? Ela vai oscilar agora de W não, ômega, velocidade angular, B, campo magnético, A, área da esfera, né? Vezes o seno de θ. Então, isso aqui já de cara diz para mim o seguinte, olha só, né? Quanto mais rápido rodar, maior é a FEM, maior é a corrente no circuito. Ah, interessante, né? Então, olha só, o que que os caras fazem, né? Vamos colocar aqui, ó, o que é mais comum pra gente, uma hidrelétrica, né? Mas primeiro, os motor a diesel, eólico, todos eles é a mesma coisa, né? Então, o que que acontece, né? Você tem aqui uma represa, represa é com S? Com Z, sei. Água, né? Tô sendo otimista, né? A represa tá cheia. Ultimamente tá aqui embaixo, né? Aí o que que o cara faz? O cara coloca uns canos aqui, ó. Né? Então a água faz esse caminho. Cai, chega aqui embaixo, onde está o gerador, você faz ela rodar, passar por uma hélice, né? Passa por um sistema mecânico, né? Não é uma hélice, né? É, tipo, já viram aqueles exaustores que ficam em cima dos prédios, né? De galpão, de industrial, tal, tudo mais. O vento passa, roda, né? Então, eles rodam aquele camarada e aquele eixo, mecanicamente, está preso aqui, ó, ao eixo da minha bobina. A minha bobina roda entre os polos de um ímã fixo, um ímã grandão, tem que ser um ímã grandão, isso mesmo, um ímã bem grandão, tal. E aí o que que acontece? Gera uma corrente elétrica. Então, aqui a energia mecânica do movimento, né, da água passando, né, pelo meu sistema mecânico, vai fazendo girar o eixo, né, esse eixo que está aqui, ó, né, com uma velocidade ômega, né, vai rodar com uma velocidade ômega, vai gerar uma corrente elétrica, uma FEM nesse circuito, que a gente conecta lá do gerador até a nossa casa, né? E aí a gente usa essa energia elétrica para poder conversar um com o outro aqui para dar aula, né? Essas coisas que a gente está já quase cansando de fazer, né? Beleza? Esse é o geradorzinho.
Primeiro exemplo, gerador de corrente alternada, tá? Tem sistemas mecânicos que fazem esse cara não ficar alternado, ficar sempre positivo. Então pega, em vez de fazer um morrinho assim, seno, né? A parte de baixo negativa da senagem ele dobra para cima, mas é um arranjo mecânico para fazer isso. E existem também dispositivos eletrônicos que fazem, né? Sistema de conversão, né? Do alternado para contínuo. Um pouquinho de história, tá? Quem que inventou esse trem aqui? Quem que inventou? Quem inventou esse camarada aqui? Um cara chamado Nikola Tesla. Ele trabalhava, o Tesla, gente, é o mesmo cara do campo magnético. Ele trabalhava lá nos laboratórios do Thomas Edison. Thomas Edison era o cara lá nos Estados Unidos, né? No fim do século XIX, que inventou a lâmpada, estava mexendo com sistemas de energia, né? De geração de energia e tal, tudo mais, tá? O Edison, ele acreditava, né, ele pensando assim, ele acreditava no sistema de transmissão de energia, desde o gerador até a nossa casa, até o poste na rua, né, que coloca a luz para gente e tal. Ele acreditava no sistema de transmissão de energia, né, contínuo, ou seja, que sempre está, a corrente vai sempre numa direção. Aqui a gente já viu que o positivo e o negativo, a parte positiva, né, a parte aqui de cima, aqui positivo da fé. E a parte negativa da fé significa o quê? Né? Aqui significa um sentido, né? E o negativo significa o quê? Sentido contrário. Só isso. Então, no meu fio, ora a corrente está indo da direita para a esquerda, ora está indo da esquerda para a direita. E ele fica assim o tempo todo, né? Sistema de corrente alternada. E aí o Tesla não acreditava que, desculpe, o Thomas Edison, né? Ele pensava que o sistema melhor é aquele que fosse de corrente contínua. E o Tesla não, cara. O Tesla pensava fora da caixinha. E ele, pelo contrário, né? Topava mais essa história de alternado. E, de fato, o alternado, ele é mais prático, tá? E com um sistema de corrente alternada, eu consigo abaixar ou elevar as tensões. Por exemplo, na transmissão, você vai com milhares de volts, né? Mas aí você tem aquele famoso transformador no poste, que ele transforma. Tem dispositivos que eu vou falar daqui a pouco, não essa semana, mas na semana que vem eu vou falar do transformador, né? Dar um exemplo, né? Como exemplo. E eu consigo abaixar o valor da voltagem para, né, valores que a gente usa no nosso dia a dia, por exemplo, 110 volts, na verdade é 127 volts, né? São no poste 13.000 e cacetada, 13.7, se eu não me engano, eu não estou muito bem lembrado, é em torno de 13.000 volts, e a gente usa aí 127 volts, né? E isso está associado aí a questões de ordem prática, de economia de energia e tal, tudo mais, tá? O Nikola, o Tesla, né, ele acaba saindo lá dos laboratórios do Edison, diverge dele, né, e muito em função dessa questão, pelo que se conta, né, historicamente, e vai investir em tudo quanto é coisa que é alternado, tá? E, inclusive, né, dizem que o inventor do rádio é o Marconi, né, um italiano, né, em 1906. Rádio de né, transmissão de voz, música por ondas eletromagnéticas, né? Na verdade, ele ganhou o Nobel em 1906 pela invenção do rádio, Marconi. Mas tem trabalhos documentados, né, do Tesla, né, de antes do Marconi. Inclusive, o Tesla vai brigar pela patente do rádio, né, nos tribunais lá nos Estados Unidos. E essa disputa vai demorar décadas, né?
E ele vai ganhar, judicialmente, ele ganhar a causa, mas pouco tempo antes dele morrer, já na década de 40, tá? Depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, Tesla, ele era um camarada realmente que pensava bem fora da caixinha ali. Eles dividem, né, essa criação da criação do rádio, não é isso? Eles divergem, sim. Então, o cara fala que, né, assim, o Marconi que inventou, inclusive ganhou o Nobel, mas o Tesla tem documentação de que ele, não que ele, olha só, a treta vai no seguinte, vai no sentido contrário, né? Quando você pega os trabalhos do Marconi e vai ver tecnicamente o rádio que ele inventou, o rádio que ele inventou é igual ao que o Tesla já tinha feito anos antes. Né? Então, assim, e a história vai ela é história muito rica. Você já viu falar do padre jesuíta, Roberto, se não me engano é Roberto, Landel de Moura, um padre jesuíta gaúcho, né? E ele inventou o rádio, inclusive, antes do Tesla. Né? Ele fez demonstração de transmissão de rádio, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Antes do Tesla. Aí ele vai para os Estados Unidos, ele vende tudo, ele larga tudo e vai para os Estados Unidos para poder, entre aspas, né, brigar pela essa invenção, para mostrar o trabalho dele e brigar por essa invenção. Só que ele acaba morrendo na miséria lá nos Estados Unidos, sabe? Assim, abandonado mesmo na sarjeta e tal, não consegue nada, mas seria o inventor do rádio brasileiro, né? Gaúcho. Não me lembro exatamente qual é a cidade dele, não. Detalhes assim, não. Mas, assim, para o americano, né? Eu também sou americano, mas o americano do norte, lá, os estadunidenses, né? O inventor do rádio, judicialmente, comprovadamente ganhado lá nos tribunais, é o Tesla, né? E essa história é muito rica, muito legal essa história aí, né? Do rádio, né? A invenção do rádio. O Tesla tem um filme muito legal, agora eu não vou lembrar, porque eu sou péssimo para guardar nome, né? Que não faz menção diretamente ao Tesla, mas o Tesla, para ganhar dinheiro, para quê? Para ficar rico? Não, para financiar o trabalho de pesquisa dele, que eram coisas muito caras. Hoje em dia já pesquisa é muito caro. Imagina 100 anos, mais de 100 anos atrás, né? E ele não era rico nem nada, ele era um imigrante, né? Ele era, como eu falei, servo croata que a família imigrou para os Estados Unidos. Ele era engenheiro, né? Formado lá na Europa e ele imigrou, né, para os Estados Unidos, inclusive para trabalhar lá com o Ted, com o Edison. Ele não era rico. Então ele começa a fazer demonstrações, assim, coisas que assustavam muitas pessoas, né, se você aumenta muito, é o efeito corona, né, se aumenta muito a diferença de potencial entre duas partes. No ar, né, o ar ele é o vácuo, ou o ar, né, o vácuo, ele é um dielétrico, ele é um isolante, ele não deixa passar corrente elétrica. Mas você aumenta muito a diferença de potencial elétrico, a diferença de potencial diz para mim é energia, lembra a energia potencial elétrica? É a carga vezes o potencial onde você está. Chega um ponto que a energia é tão grande que você consegue pular. Você não, mas uma carga elétrica consegue pular de um ponto a outro, passando pelo isolante. Essa é a descarga elétrica, um raio, né? Um relâmpago, né? Que a gente vê, tá passando pelo ar. Então, ele constrói bobinas muito grandes, potentes, né? Para elevar muito a voltagem, e aí fazia aquelas demonstrações assim de relâmpagos para todos os lados, sabe? Aquelas esferas que você vê os raios saindo, e esferas de vidro, né? Que você tem um elemento no centro, né? E a diferença de aquilo lá simplesmente é uma chamada de bobina de Tesla. Você aumenta muito a voltagem ali dentro que começa a pular raios, né? Para o vidro. O vidro, ele, claro, o vidro por si só, ele é um isolante, né? Então, ali dentro tem uma camada condutora muito fina, né? Um filme metálico, né? Que muito fininho, que só sobre
aquela superfície ali, né, pequenininha. Então, os raios pulam daquele elemento central para a superfície do vidro, né, a superfície interna daquele bulbo de vidro. Né? Agora, você imagina esse trem aí, daquele tamanho, do tamanho assim, de uma pessoa maior, saindo faísca para todo lado, né? E ele fazia shows assim, tal, então ele parecia meio mago da coisa, né? Dessa área, né? E com isso ele ganhava dinheiro para poder financiar o laboratório, a pesquisa dele. E aí fizeram um filme muito, assim, aí é muito romântico, tal, assim, que, tipo assim, um cara consegue fazer. Os caras já viajam também, né? O filme não deixa claro se é realmente algum efeito físico ou se é puramente uma mágica, mas o cara consegue desaparecer ali, né? Com aqueles, em meio àqueles efeitos elétricos, né? Eletromagnéticos, na verdade. Né? Então, o Tesla, quando ele inventou o rádio, qual que era a ideia dele? O Tesla, ele queria que, né? Não tivessem fios. Ele ia colocar uma antena num lugar alto, e essa antena ia emitir uma onda eletromagnética muito intensa. Né? A onda eletromagnética, ela carrega energia. E aí, e olha só, é de graça. Pensa bem, porque você não tem como controlar isso. Né? Você bota uma antena, aí bota uma onda no ar. Quando você coloca no ar, você não é mais dono dela. Né? E aí, se você chega aqui, né, como se fosse uma lâmpada aqui, né? Uma lâmpada aqui. E essa lâmpada seria capaz de captar, né? Como sintonizar, como a gente sintoniza uma onda no rádio, sintonizar essa energia e acender, tum. Né? Então, ele está transmitindo a energia, né? Sistema de transmissão de energia, não via cabo, mas via rádio. Essa era a ideia dele. De fato, quando você vai debaixo de linhas de transmissão de energia, essas torres grandes que a gente vê assim na beira das rodovias, né? Que é alto e aqueles cabos enormes passando, né? Parece um gigantão, né? Cruzado assim, né? Com os fios passando por cima. Aquilo lá não são mais 13.000 volts. 13.000 volts é dentro da cidade, né? Essas linhas de transmissão são de centenas de milhares de volts, né? Então, se você chega, por exemplo, com uma lâmpada fluorescente lá de baixo, você segura ela, exatamente assim, ó, você segura ela de baixo, a lâmpada fluorescente acende. Ela, pum, acende. Você tem videozinhos no YouTube e tal, tudo mais disso aí. Você fecha o circuito com a terra, você com o pé no chão ali, você fecha o circuito e ela acende. Né? Então, essa era a ideia do Tesla. Que aí você fala assim, bom, quem gera energia, quem é o mercado, quem estava financiando, não era o governo que estava nessa época aí construindo né, usinas e tal, tudo mais, não. Os caras estavam pensando em vender energia, né? A General Electric, né? A GE, que a gente conhece hoje em dia, é para isso, eles investiram um dinheiro maciço nisso daí para poder ganhar dinheiro, né? Então estava lá financiando. Então o Tesla era um cara mais democrático, vamos colocar assim, né? Queria gerar energia e para quem tivesse capacidade, tivesse uma lâmpada, não iríamos pagar pela energia. Foi nessa aí ele inventou o rádio, né? 1892, se não me engano, tá? Tem uma aula que eu conto isso. Enfim, né? Então, é legal contar essas histórias, acho que não é ruim não, faz parte, né? É muito rico, rico demais, né? Gosto também, assim, de falar, assim, que os caras, o Tesla, né? Tem uns caras que vêm e falam assim, não, o cara estava conectado com o cosmos, por isso que ele pensava fora da caixinha, então os ETs vieram e davam as ideias para ele, porque era muito revolucionário, porque era muito diferente. O Einstein mesmo, né? Os caras falam assim, não, tinha conexão lá com os ET. Rola muito essas conversas, né? Mas não precisa de ET, a gente tem a gente, não é? Não pode ser, o cara não pode ser diferente, né? Não pode pensar diferente. Pode, né? Então, agora aqui, isso aqui é um exemplo importante, tá? Opa, o que eu fiz aqui? Desenhar.
Segundo exemplo é o gerador. Esse não existe, na verdade, é só um exemplo didático, né? De haste deslizante. Olha só o negócio. Vou mostrar ele aqui para vocês. Tá? Vamos pensar que eu tenho aqui ó, um trilho condutor. Fio, mas ele vem aqui assim, ó, então, né? Ele vem, ele faz um C assim, ó, ele desce e tal, né? Já vai entender por que é trilho. Condutor de eletricidade. Pode pensar aí que isso aqui é ferro, né? Aço conduz bem a eletricidade, não tão bem quanto cobre nem nada, mas né? Tá bom? Vamos dizer assim, ó, o comprimento dele na horizontal não interessa para mim. Interessa para mim é o comprimento, essa largura aqui, ó. Eu vou chamar de L. Então, daqui até aqui, com um pouquinho diferente, é o L, tá? E aí eu vou colocar a minha haste, uma outra barra de metal, desenhar ela mais grossinha aqui, só para separar ela. Então ela está em contato elétrico aqui, ó, nesses pontos. Chamar, sei lá, A e B, né? E aí o que que eu vou fazer, né? Vou colocar esse camarada todo aqui, não precisava ser tão grande assim. Vou colocar ele aqui numa região onde que vai ter um campo magnético. Campo magnético, tudo aqui tem um campo magnético. E eu vou desenhar o campo magnético entrando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. O campo magnético, ele está entrando na tela. E é homogêneo. O campo magnético é homogêneo. Ele é igual em todos os lugares. Tá bom? Epa, esse camarada, do jeito que está aqui, ele forma um circuito. E aqui, ó, ele sai de A, dá a volta aqui, desce, vem aqui, volta no ponto B e sobe a barra. Ou seja, tenho aqui, né, delimitado aqui a área, né, de um circuitinho, tá? Tem esse cara que tá ali. Tá, beleza. Se eu tenho ali, então, né, um perímetro, eu vou pensar, então, já de cara, definir, né, o meu vetorzinho, né, área. Eu vou colocar o vetorzinho área também entrando, para que ele fique paralelo ao B. Que aí o ângulo entre eles, para caso eu precise calcular o fluxo, e de fato eu vou ter que calcular o fluxo, né, que o ângulo entre eles vai ser o quê? Zero, tá? Então, eu vou colocar o meu vetorzinho área, né, entrando também. Se o meu vetorzinho área está entrando, então qual que é o sentido positivo de uma FEM? Regra da mão direita, a área está entrando, então o sentido positivo vai ser no sentido horário. Então, né, positivo meu vai ser alguma coisa vindo para cá. Esse é o meu positivo. Dando a volta aqui, beleza? Vou colocar a área aqui para baixo.
Aqui. Joia? E aí, o que você vai fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou arrastar. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou arrastar. Eu vou arrastar. Eu vou puxar a barra, né? De tal maneira que ela vai se deslocar com uma velocidade v para cá. Velocidade constante. Já vocês vão entender. Constante. Então, o que acontece? Essa barra, ela vai, né, sair dali da posição em que ela está e vai se deslocar cada vez mais à medida que o tempo for passando, ela vai se deslocando para direita. Perfeito? Tempo em tempo, cada vez ela vai dar mais para direita. Tem alguma coisa variando aí? Pensando em fluxo? Será que vai ter uma indução de uma FEM no meu circuito? Só lembrando então, ó, o fluxo magnético é integral de B escalar dA. Vamos fazer o produto escalar, vai ser módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre eles? Eu coloquei de tal maneira que o ângulo entre eles fosse o quê? Zero. Então, esse cara que está aqui, do jeito que eu fiz, vai dar 1. Então, meu fluxo magnético vai ser simplesmente integral de BdA. O B é homogêneo, então ele é constante, sai de dentro da integral, vai ser B integral de dA. Integral de dA é área. Ah, esse é o fluxo. Perfeito. Mas o que acontece à medida que o tempo passa? À medida que o tempo passa, cada vez mais a área do meu circuito, daqui de dentro, vai aumentando. Então, a área, é assim que em matemática a gente faz, né? A área, ela é função do tempo, né? Aumenta no tempo. Certo? Então, se a área muda com o passar do tempo, aumenta também. Eita, se ela aumenta com o passar do tempo, tem variação. Se tem variação, tem Φ. Então, vai ter Φ, vai ser igual a menos a derivada do fluxo com relação ao tempo, menos, quem que é o fluxo? B vezes a área, dt. Mais, B é constante, sai para fora, então é a derivada da área no tempo. Então, essa é a minha Φ. Né? Vamos tentar escrever quanto que varia essa área. Né? Então tá aqui, ó, os minutinhos finais aqui, ó. Então tá aqui a minha haste, num certo instante. E a área que me interessa é essa área que tá aqui, ó. Um fraquinho. Essa é a área. Como é que eu calculo a área? Uai, Hugo, a área desse camarada aí é esse tamanho, chamei de L,
vezes esse tamanho, que a gente pode chamar do quê? X. Então, a área, né? A área, se a gente fizer isso, é X vezes L. Mas o L, o tamanho, não aumenta. Quem está aumentando com o passar do tempo, quem que é? Quem que está aumentando? É o X, né? O X é a função do tempo. Então, a minha FEM vai ser igual a menos B derivada de L, X, ou XL, não importa, dt. O L é constante, é menos BL dx dt. Quem que é dx dt? Ele está vindo com uma velocidade v. A velocidade com que ele está percorrendo na horizontal. Dx de t é a velocidade. Então, a minha FEM aqui é menos, vamos colocar aqui, né? B, L, V, como a gente puxou. O melhor forma da gente colocar aqui é V, B. Qual é o sentido dela? Negativo. Então, olha lá, qual que vai ser o sentido da FEM aqui em cima? A FEM, então, vou escolher uma cor bonitona para ela aqui, ó. A FEM, eita, não. A FEM vai estar no sentido o quê? Contrário ao positivo. Então, a FEM vai estar para cima, vai estar circulando, passando a barra, vai estar passando do ponto B para o ponto A, né? Então, a FEM vai estar circulando esse cara aqui, assim, ó. Esse é a FEM. Joia? Vou parar por aqui hoje, né? E amanhã não, né? Quinta-feira que vem, eu vou clarear mais isso. Esse é um exemplo, né? Olha só, o movimento, né, da haste, aqui também, ó, um movimento mecânico de rotação gerou uma corrente elétrica, uma FEM alternada. Aqui um movimento da haste, né, gerou uma FEM, uma corrente elétrica que vai circular no circuito, né? Então, aqui é um gerador de eletricidade, tá? Então, na outra aula, vou voltar nessa questão de mecânica e eletricidade, e aí vou usar esse exemplo aqui para poder definir direitinho essa história de FEM, tá? Boa noite para vocês, obrigado pela atenção, bom fim de semana, até semana que vem. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado, até mais. Boa noite, Anaína.